Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo gravar chamada Contexto Bíblico. É uma série em que eu pretendo apresentar um resumo bem básico, num vídeo muito rápido, a respeito das terras e dos povos que estão relacionados no mundo antigo à história bíblica de Israel. Então, a nossa ideia é que você possa, escutando esses vídeos, aprender a fazer um pouco melhor a ponte entre aquilo que você aprende na escola sobre história antiga e aquilo que aparece no texto bíblico que você estuda na igreja e que você aprende lá. Então, o primeiro vídeo vai ser a respeito da Mesopotâmia. Por que a Mesopotâmia? Porque é ali que acontecem os primeiros capítulos do Gênesis e é ali que inicia a jornada de Abraão em busca da Terra Prometida. Ele sai de Ur dos Caldeus, que fica no extremo sul da Mesopotâmia, e parte até Padã-Arã, que seria dentro da atual Síria, e depois então ele desce até a região de Canaã, que é o atual Estado de Israel. Então, o que é a Mesopotâmia? A Mesopotâmia, o nome grego, que significa entre rios, ela trata justamente da região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, que são dois rios muito grandes, que nascem no norte, na Turquia, e vêm então correndo em direção ao sul, né, na região mais montanhosa ao norte e bem plana ao sul. Então eles vão passando pelo Iraque e desaguam então no Golfo Pérsico. O que aconteceu no mundo antigo? Muitas aldeias foram se formando ao longo desses rios Tigre e Eufrates e foram lentamente ao longo dos séculos se desenvolvendo até se tornarem cidades-estado independentes uma das outras. Então é muito importante entender isso, que é uma região de extremo trânsito, tanto fluvial como terrestre, né? E uma região extremamente desenvolvida, então, de cidades e que são independentes uma das outras. Então, não existe a noção de um país, de um mundo, de uma nação integrada debaixo de um mesmo governo. São todos governos independentes nessa região da Mesopotâmia. Essas cidades são independentes, elas têm então cada uma os seus templos, os seus palácios, que eram grandes centros de arrecadação da produção do seu entorno, dos camponeses ao redor, e funcionavam na base de imensos latifúndios estatais. E ali então era feita a colheita. Isso tudo era armazenado nessas cidades e depois redistribuído entre a população a partir dessa grande centralização estatal em vários reis. Essa organização de estados ela acabou criando então a burocracia, né, com administradores especializados então em contabilidade. Ali surge então a escrita, né, a escrita ela surge justamente em função dessa presença de estado, dessa presença de uma organização, né, e que faz principalmente a contabilidade, daí faz os registros também das histórias dos reis e por aí vai. Os mesopotâmicos desenvolveram uma grande tecnologia de engenharia, principalmente, né, nessa construção de imensas cidades, e uma das mais famosas construções são os zigurates, né, que eram espécies de pirâmides escalonadas, né, em grandes degraus, e no topo dessas pirâmides ficava então o templo da divindade local. Nabucodonosor II, que é o Nabucodonosor da Bíblia, ele mandou construir na Babilônia um zigurate imenso, o Etemenanque, com 90 metros de altura. Então, os exilados que aparecem na narrativa bíblica, eles certamente viram essa imensa estrutura como uma torre gigante indo para o céu, né? Então, alguns acreditam, inclusive, que esse zigurate foi o que inspirou, por exemplo, a escrita da Torre de Babel, que é a Torre de Babilônia, né? Como nós temos ali muitas cidades, nós temos também muitos deuses, porque cada cidade tem seu deus patrono, além de outros que eles cultuam, né? Alguns são adorados em toda a Mesopotâmia, como Ishtar, por exemplo, que é uma deusa bastante popular, né? E outros são locais, por exemplo, Assur, que é o deus dos assírios, que dá nome a eles mesmos, ou então Marduk, que era o deus principal da Babilônia. Outros deuses, por exemplo, Shamash era o deus Sol, né, que é o deus da justiça, tanto para acádios como para sírios e babilônios. Ishtar, ela é o planeta Vênus, né? E Shamash, ele é o Sol. Sin, por exemplo, é a Lua. Esses são os deuses astrais que no texto bíblico às vezes aparece como a adoração aos exércitos dos céus, né, que é uma crítica que é feita pelos profetas ao povo de Israel que estava adorando então os deuses da Mesopotâmia.
Então, em linhas gerais, essa é a Mesopotâmia, uma das regiões do mundo antigo mais ricas e mais poderosas da história antiga. Se você quiser entender melhor assuntos como esse, aqui ó, Atlas Bíblico Ilustrado.